pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Geolê e hoje nós vamos começar um livro. Vamos fazer esse desafio. Eu estive ali no aba de comunidade do membro do canal, colocando ali algumas opções de livros para vocês votarem e avaliarem qual vocês gostariam de ver. E o mais votado foi o livro Vida em Comunidade, do Dietrich Bonhoeffer. E eu já estou com o livrinho aqui. E assim, eu lerei no The Pilgrim, eu lerei aqui o e-book no aplicativo do The Pilgrim. Por quê? Porque o meu objetivo também, eu vou aproveitar, na verdade, esse desafio para fazer uma experiência de ler um e-book completo. Quem me acompanha no Instagram já sabe das várias dificuldades que eu tive com o The Pilgrim, né, de não funcionar bem, mas vamos ver como é que ele se sai nesse e-book da vez. Enfim, então eu vou lendo aqui o livro e em certos momentos eu vou parando e compartilhando com vocês. Deixa eu pegar o livro físico só para comentar um pouco sobre o que é o livro. Aqui, Vida em Comunhão. Eu falei comunidade em algum momento? Se eu falei vida em comunidade, tá errado. O nome do livro é Vida em Comunhão. Esse livro aqui eu ganhei da amiga Adriana. Adriana, um abraço, muito obrigado pelo livrinho. E olha, esse livro é uma publicação da Mundo Cristão. Mundo Cristão também tem um outro livro muito marcante do Bonhoeffer, que é o livro Discipulado, que é um clássico. E o fato de eu ter pensado em vida em comunidade ao invés de vida em comunhão é porque, na verdade, as coisas estão tanto relacionadas. Ele comenta um pouco sobre isso aqui também. O livro tem 5 capítulos. Vou mostrar os capítulos para vocês aqui, ó. Dá pausa aí, se quiser dar uma olhada melhor. E ele tem aqui suas 127 páginas. Então ele é um livro pequeno, não é um livreto, mas é um livro pequeno aí, que com um tamanho razoável. 5 capítulos, 127, cada capítulo tem umas 20 e poucas páginas, né? Por aí. Se for na média, pode ter capítulo que tem mais, pode ter capítulo que tem menos, mas eu acho que está bem equilibrado. Muito bem, vamos começar aqui a partir do The Pilgrim. Vamos ver essa experiência de ler o e-book no aplicativo. Eu terminei de ler aqui a nota do tradutor e uma coisa que já é curiosa é que logo no começo ele fala aqui de vida comunitária, né? Eu acho que eu já tinha batido o olho aqui, por isso que eu me confundi na hora de fazer menção ao título do livro. Aproveitando para comentar um pouco sobre The Pilgrim, uma coisa que vale dizer é que aqui existe uma numeração de páginas, só que essa numeração de páginas não corresponde ao livro físico, né? Uma vez que o livro inteiro tem 127 páginas, aqui está dizendo que é 3 de 277. Então existe uma numeração específica do aplicativo. Ainda mais na nota do tradutor é falado aqui que o primeiro trabalho dele, na verdade o trabalho de conclusão de curso dele, foi a Comunhão dos Santos, destacando aqui como o Bonhoeffer ele realmente tinha interesse nesse assunto de igreja. Quem é o tradutor? Vamos voltar aqui para a gente saber quem é que fez essa nota. Aqui, tradução Wilson Scrolls. Importante, né? Tem uma nota inteira aqui escrita por ele, é importante. Sim, uma coisa que ele comenta é que o livro Vida em Comunhão, que é esse livro aqui, ele é uma tentativa de concretizar o que aparece na obra Discipulado. Isso aqui eu achei interessante, me deu vontade de ter lido Discipulado antes, coisa que eu não fiz, então vamos ver, a depender do que eu perceber aí, se minha leitura fica prejudicada por conta disso. E assim, às vezes o aplicativo ele dá algum problema na passada de páginas, não sei se vocês repararam aí, mas quando eu passei a página, ele mudou um pouco a configuração e eu me confundi. Aqui tem um grifo aqui dizendo que é difícil traduzir Bonhoeffer porque ele faz uso de um vocábulo rebuscado. O texto fala aqui, vocábulo rebuscado, tem expressões peculiares também. Muito bem, e aqui o próprio tradutor também já aponta para nós que as notas de rodapé foram acrescentadas por ele. O que tiver de nota do rodapé aqui não foi escrito pelo próprio Bonhoeffer. Né? Ok, aqui tem um prefácio. Oh, vocês viram o que aconteceu aqui? Deu uma piscada, não foi? Ok, aqui tem um prefácio. Oh. Pois é, o aplicativo às vezes ele faz isso. Vou ler o prefácio aqui juntamente com vocês e depois eu volto para continuar aqui o capítulo 1. Oh, piscou de novo. Capítulo 1. Oh, eu não tô maluco.
Eu não tô maluco, ele tá piscando, tá? Faz parte da natureza do assunto tratado que a pesquisa em torno dele apenas pode ser levada adiante por meio de trabalho comunitário. O que quer dizer isso? É necessário colocar em prática? Pode ser, né? Tem que saber o que significa se levado adiante na perspectiva dele. Vamos lá. Pode ser matéria que não interessa apenas a um círculo restrito, pois é tarefa que cabe à igreja como um todo. Também não convém apresentar soluções aleatórias em maior ou menor número, visto que é uma responsabilidade comunitária da igreja. Ele fala de soluções aqui, parece que ele está tratando de um problema específico, né? Talvez como viver uma vida em comunidade, né? Talvez algo nesse sentido. Vamos lá. O compreensível receio que acompanha a realização dessa tarefa, formulada em época tão recente, precisa gradualmente dar lugar a uma disposição eclesiástica para a cooperação. Disposição eclesiástica para a cooperação. Isso aqui é uma frase bonita. Gostei. Queria ter falado isso. A diversidade de novas formas de comunhão eclesiástica torna necessária e atenta a cooperação de todos os que têm alguma responsabilidade em relação a isso. A exposição que segue não pretende ser mais que uma contribuição individual para esse tema, tão abrangente e, na medida do possível, também uma ajuda para o esclarecimento do assunto e para a prática da comunhão. Ok, então o livro parece ser uma proposta de colocar em prática os princípios de comunhão dentro de um contexto da Alemanha nazista, né? Então, parece ser, digamos assim, já que estamos vivendo momentos difíceis, momento de perseguição, momento de não termos liberdade para cultuar normalmente, o que, que é, digamos assim, o mínimo? O que, que é o básico? O que, que a gente não pode abrir mão de forma alguma? É um espaço físico? É estarmos todos juntos em um só ambiente? São os sacramentos? O que é inegociável? Parece que o livro vai caminhar por aí. Eu estou falando de especulação mesmo, tá? Porque eu estou lendo o livro aqui agora junto com vocês, ok? Aqui, beleza. Começa aqui capítulo 1. Será que se eu voltar no prefácio vai piscar de novo? Bora ver? Opa! Voltou um capítulo. Não, volta. Olha aí. Ai, The Pilgrim. Bora ler. Estou aqui no início do capítulo 1, tá bem no começo mesmo, e ele está falando sobre a necessidade de entender que os cristãos vivem em comunhão. E aqui nesse momento específico ele está tratando uma distinção entre a comunhão visível e invisível. Ele está no começo aqui, ele nem falou muito sobre isso ainda. Só que aqui ele fala, sabem que comunhão visível é graça. Essa frase aqui eu achei ela interessante, eu queria grifá-la e eu não consigo. Gente, eu vou me esforçar para usar o The Pilgrim, mas assim, se não conseguir fazer um destaque em uma frase, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Eu vou fazer o destaque aqui e ele desconfigura totalmente a página. Eu simplesmente não consigo grifar aquela frase, não consigo. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou sair do aplicativo e vou tentar entrar de novo. Abrir o aplicativo de novo aqui, vamos ver se agora eu consigo fazer o destaque. Aqui. Sabem que a comunhão visível é graça. Vamos ver se eu consigo grifar agora. Agora eu consigo. Então é isso. Se eu quiser fazer um grifo e ficar dando aquele erro, eu tenho que sair do aplicativo e entrar de novo. Vamos ver se eu consigo continuar. Minha gente, novamente um problema aqui de destaque, só que esse é um diferente. Eu quero destacar essa frase aqui, ó. Para o crente, a presença física de outros cristãos é fonte de incomparável alegria e encorajamento. Eu quero destacar essa frase aqui. Só isso, só destacar essa frase. Aqui, ó, eu puxei para o lado. Ele, de alguma forma, jogou o destaque lá para baixo. Eu não consigo pegar de uma ponta e trazer para cá. Vamos tentar de novo. Eu não consigo grifar assim. Vamos só encostar, deixar a bolinha e vamos puxar aqui. Também não vai. Também não vai. Vamos tentar de trás para frente, de cima para baixo. Olha, vamos puxar essa bolinha aqui para baixo. Gato, você tá me atrapalhando. Obrigado. Gato, tira o rabo de cima do tablet. Eu deixei no lugar certo. Obrigado. Gato, não derruba o gravador.
Agora, esse primeiro aqui eu acho que não vai para o crente. Será que vai? Foi! Nossa, foi! Pronto, a bolinha de destaque tá aqui embaixo. Tipo assim, isso aqui realmente me estressa muito, porque o tempo que eu levei para grifar essa frase, talvez eu já estava terminando o capítulo. E a quebra de raciocínio também. Então assim, eu só tenho duas opções. Passar raiva ou ler sem grifar. Nenhuma das duas eu estou disposto, eu vou ter que deixar o aplicativo. Se eu tiver algum problema de novo, eu vou abandonar o aplicativo. É o jeito. Posso levar 5 minutos para grifar uma frase. Estou realmente chateado. Ai. Gente, não dá. Não dá para você usar o The Pilgrim para ler e-book. Não não tem como, gente. A gente passa muita raiva com o aplicativo. Eu tô falando do e-book, tá? Audiobook é outra história. Eu tenho experiência de audiobook no The Pilgrim e a minha experiência mais recente com a mudança do aplicativo foi muito boa, mas para o e-book é simplesmente terrível. Nota de rodapé. Tem uma nota aqui. Não abre. Não abre a nota de rodapé. Não abre. Então, assim, eu tô lendo um livro de um autor difícil, o tradutor tá dando algumas dicas aqui para nos ajudar, eu não consigo acessar enquanto eu leio. Eu não consigo, não abre, de jeito nenhum. As outras notas anteriores também não abriram. Não abre nota de rodapé. Eu queria grifar essa frase aqui. A comunhão dos cristãos deriva unicamente da mensagem bíblica enfatizada pelos teólogos da Reforma de que a justificação de ser humano se dá unicamente pela graça de Deus. Então, eu queria grifar esse trecho aqui, ó. A comunhão dos cristãos deriva unicamente da mensagem bíblica. Vamos lá, vou passar para o lado e eu não consigo. Gente, como é que você lê um aplicativo que a tela fica desse jeito quando você vai grifar? The Pilgrim. Arruma isso. Não faz sentido vocês continuarem publicando o e-book se na hora de grifar fica desse jeito. Que adianta publicar aí o comentário exegético de Romanos do Douglas Moo se a pessoa não consegue fazer um destaque? Não é um problema do meu tablet. Não sou a única pessoa que tem problema com isso. O aplicativo parece estar quebrado. Então assim, não dá. Eu queria fazer a leitura do livro inteiro aqui no aplicativo, mas sem conseguir grifar não dá. Aí eu vou ter que fechar o aplicativo e abrir de novo, né? Vamos tentar então. Aqui a página. Já está no lugar certo. Vamos tentar. Olha aí. Nem fechando e abrindo agora deu certo. Não tem como. Desisto. Mil? Vem cá, Mil. Mil? Vem cá. Não, desce. Ai. Opa! Pessoal, cheguei. Acabei de chegar em casa e são 9h48, quase 10 da noite. Bem, minha gente, estou aqui seguindo na leitura do Vida em Comunhão e olha, me surpreendi, viu? Eu achei que eu ia gostar do livro, mas
O livro tem sido melhor do que eu esperava. Os 2 primeiros capítulos aqui, que eu fiz a leitura, bom, vamos aos poucos, né? O primeiro capítulo ele fala sobre o que é comunhão em sua essência. Então, o que ele vai tratar aqui... Gente, meu cabelo tá igual o cabelo doido, né? O primeiro capítulo aqui que ele fala de comunhão, ele fala da essência da comunhão. Então, por que que nós temos comunhão uns com os outros no que se refere aos cristãos? Como se dá a nossa comunhão com Cristo Jesus? Uma coisa que eu achei muito forte aqui é que ele vai comentar sobre nós só temos união uns com os outros porque nós temos união com Cristo. E a nossa união com Cristo se dá por meio da palavra, portanto, é a partir da palavra que é expressada através uns dos outros, né, com os nossos irmãos, é que nós somos fortalecidos nessa comunhão. Eu achei isso maravilhoso porque traz para nós a necessidade da corporeidade, né? Ele comenta um pouco sobre isso também, a questão da fisicalidade, de como até mesmo Cristo fez questão de encarnar-se, né? Para vir ter comunhão conosco. Muito bom. E aí o capítulo 2 leva o título de A Comunhão ao Longo do Dia. E olha, esse capítulo ele também está se baseando na mesma ideia de comunhão, porém ele está mais aplicando agora a ideia dos meios de graças, basicamente, né? O meio de graça. Então, ele está falando sobre devoção, sobre leitura bíblica, sobre oração, sobre cânticos. A parte que ele fala de cânticos aqui é muito interessante e ele fala que aqueles que se recusam a cantar, ou que vem problema no cântico uníssono, deve ser até, digamos assim, tem que se converter, é mais ou menos isso o que ele fala. Deixa eu ver se eu acho o trecho aqui. Ok, ele diz: existem alguns inimigos do canto em uníssono que precisam ser expulsos da comunhão sem dó nem piedade. Gente, essa expressão sem dó nem piedade é forte, né? Pois é, mas é o que está aqui, ele enfatizando a questão da devoção, né, e da nossa união que temos como igreja. Eu achei muito legal. O capítulo de número 3 aqui, que dá-se início, chama-se O Dia em Isolamento. Mas agora eu vou dar uma pausa ali. Talvez eu acho que eu vou precisar comprar pão agora. E, gente, está muito calor. Vocês moram em cidade quente? Eu moro numa cidade muito quente. Pra vocês terem uma ideia, como é que eu faço para sobreviver aqui? Talvez eu consiga mostrar para vocês. Eu tô aqui na mesa, né? E aqui na frente da mesa, olha quem tá aqui, um ventilador enorme que fica aqui, muito potente, ligado para me ventilar aqui por baixo da mesa, né? E por que eu desliguei agora? Para ficar melhor para vocês. Porque ele é muito barulhento, ele fica BUM! Vou ligar para vocês verem o barulhão que ele faz. Se liga. Agora imagine eu falando com vocês com esse barulho. Não dá. Então, para eu sobreviver, eu preciso desse ventilador que eu desligo às vezes, ou seja, eu morre um pouco de mim para que vocês possam ouvir melhor. Ai, preciso ir ali. Acabou. Acabei de descer. Acabou minha viagem. E acabou finalmente o livro Vida em Comunhão, de Dietrich Bonhoeffer. Gente, tô maravilhado com esse livro aqui. Sério. Eu tô já querendo reler ele. Acabei de terminar e já tô querendo reler. Porque é um livro muito bom que cabe reflexão em algumas partes, tô bem contra a luz, tô num horáriozinho da tarde aqui,
mas ele traz algumas reflexões profundas, algumas sistematizações assim do que é a vida cristã ou de devoção, sabe? Que eu gostei demais e eu acho que dá pra até preparar alguns estudos para a igreja, sabe? Eu quero aproveitar melhor esse livro do que ele tem para oferecer. Olha, eu diria o seguinte, que esse livro ele está disputando muito com o livro Evangelização do Mack Stiles de melhor livro do ano. Sério. O objetivo desse vídeo não é fazer uma resenha, é compartilhar a experiência de leitura, né? Mas eu queria compartilhar uma parte específica que me marcou muito, porque uma coisa que eu já venho percebendo é que o Urban Refa, ele associa muito a ideia da vida cristã com a própria ação de Deus conosco. Então, assim, uma coisa que ele fala em um capítulo anterior aqui, acho que no primeiro capítulo, não lembro agora, ele fala a necessidade da gente falar a palavra, né? A gente falar uns com os outros, porque Deus fala conosco por meio da palavra. Deus escolheu se relacionar conosco por meio da palavra e, portanto, quando nós também falamos a palavra uns aos outros, nós estamos refletindo esse caráter de Deus. Legal demais, né? Mas ele repete o mesmo método ao falar sobre ouvir. Ele diz que um dos primeiros serviços cristãos que ele coloca aqui, quando ele vai falar de serviço cristão na comunidade, ele fala do serviço de você ouvir o outro, porque, e aqui vem o trecho, né? Ele diz: Deus nos ama não apenas por nos dar a sua palavra, é algo que ele já disse anteriormente, mas também por estar de ouvidos abertos para nós. Ele segue: assim, se aprendemos a ouvir o nosso irmão, estamos fazendo a obra de Deus em relação a esse irmão. Então, o que eu tenho aprendido aqui com o Refa é que aquele caráter de sermos imitadores de Deus tem ganhado vida, sabe? Ele traz exemplos e aplicações muito fortes e pertinentes. Você realmente consegue entender que faz sentido você ser imitador de Deus nesse aspecto. Então, nessa último trecho aqui de leitura, né, ele fala muito sobre isso, sobre você aprender a ouvir o seu irmão, a ser paciente ao ouvir, a estar disposto a ouvir, não ouvir de maneira superficial, mas realmente estar interessado no que o seu irmão tem a dizer, né? Sob pena de até mesmo não conseguir ouvir a Deus. Se você não ouve o seu irmão, né, como é que você vai estar disposto a ouvir a Deus? Então eu achei muito legal. E assim, é um livro que sim, eu já quero reler, né? Eu terminei agora, mas eu quero já reler com calma, com apontamentos, talvez fazendo alguns mapas mentais, né, das ideias aqui que o livro traz, que realmente é um livro que eu gostei muito. E é uma área que eu tenho visto a necessidade de trabalhar e aplicar cada vez mais na vida de igreja, no meu trabalho pastoral. E fica a recomendação aí, né, se você que está acompanhando aí é pastor, é líder de igreja, né, dê uma conferida neste livro, A Vida em Comunhão, de Dietrich Bonhoeffer. Essa edição aqui é da Mundo Cristão, é uma edição nova, aqui ó, publicado ano passado, 2022, mas ele já foi publicado anteriormente pela editora Sinodal, então inclusive algumas pessoas já leram em português antes de sair essa edição da Mundo Cristão. É um livro pequeno, 127 páginas e muito enriquecedor.